doutora está aqui para conversar com a gente. Oi, Maria Cília, tudo bem, minha linda? Tudo bom. Seja bem-vinda. Agora sim, nós vamos falar com você um pouquinho a respeito da Semana Internacional da Tireoide. Nós já falamos algumas vezes aqui no programa sobre tireoide, até porque as pessoas têm muitas dúvidas, porque dependendo do problema que você tem, são reações diferentes, são sintomas também diferentes. E existe essa Semana Internacional porque nós temos um número, assim como no caso da osteoporose, cada vez maior de pessoas sendo acometidas por problemas na tireoide. Porque não é a tireoide que... O problema não é a tireoide, é o que acontece com ela, né, doutora? Exato, são as alterações hormonais referentes à tireoide, exatamente. Agora, doutora, normalmente essa doença também é uma doença silenciosa, né? Porque ela tem vários sintomas que são sintomas também de outras doenças. Você acha que é isso que atrapalha um pouco? A gente chama de sintomas inespecíficos, na verdade. Então é o seguinte, a tireoide, né, é uma glândula que fica na base do pescoço e ela produz hormônios, eu falo, para sobrevivência. Então está relacionado ao metabolismo, está relacionado ao peso, está relacionado ao sistema neurológico, tudo. Então o que acontece? Quando você tem um aumento da produção hormonal ou uma redução da produção hormonal, você vai ter alterações e aí sintomas referentes a isso. Lógico que muito pessoal fala a questão do hipotiroidismo, né, que é o mais frequente na população. Os sintomas são inespecíficos. O que significa? Que pode ter uma queda de cabelo, um cansaço, um mal-estar. Algo que seria normal no dia a dia de uma cidade estressante, gripe, né, doutora? Exatamente. Outras doenças podem acarretar isso. Então, por isso que a gente chama de sintomas inespecíficos. Agora, doutora, você falou que ela é proveniente de... são causas hormonais. Mas isso é alguma atitude que nós podemos ter que nos leva a esse problema? Ou é uma caixinha da sorte mesmo, pode acontecer com qualquer pessoa? Então, assim, as alterações hormonais da tireoide, que a gente chama de hipotiroidismo, quando tem a redução hormonal, ou hipertiroidismo, quando tem um aumento da produção hormonal, isso, normalmente, a maioria das pessoas está relacionado à doença autoimune, né? Então, pode ter pessoas que não têm anticorpos, mas normalmente mais a doenças autoimunes. Doenças autoimunes são aquelas doenças que estão relacionadas aos anticorpos, então células de defesa do seu corpo que acabam agredindo a própria tireoide. Ou seja, não é uma coisa que tenha razão, que você faça, por exemplo, uma alimentação diferente, nada disso. Ou uma vacina, nada disso está relacionado ao surgimento. A gente leva em consideração história familiar, né? Leva em consideração radiação da região cervical, essas questões, mas essas outras atitudes não. Doutora, para o hipo, que você falou que é o mais comum, né? Mais comum. Hipertiroidismo ou hipotiroidismo. O que é o hipotiroidismo? A gente tem uma imagem aí para mostrar, daí dentro da imagem eu vou pedir para colocar na tela e você já acompanha para a gente a explicação da doutora para você entender a diferença de uma e de outra. Tá certo. Hipotiroidismo e hipertiroidismo. Tá ótimo. Então, o hipotiroidismo é quando você tem uma redução da produção hormonal pela tireoide, ou seja, você tem uma redução do T3 e do T4 produzido e vai chegar menos hormônio em todas as outras células do corpo, podendo causar os sintomas, então, que nem o cabelo seco, irritabilidade, o cansaço, colocando aí alterações de pele, pode também, né, além da irritabilidade, levar a sintomas depressivos. Agora, doutora, é o que você falou, são sintomas que, né, que você pode ter, imagina que seja isso. Uma coisa importante também relacionada à fertilidade da mulher. No homem também, mas como mais comum a doença é na mulher, pode estar associado também à infertilidade. Agora, doutora, o que é que acontece? Porque a gente está vendo ali que a glândula vai ficando pequenininha, parece, né? O que acontece a médio e longo prazo se não tratar? Então, no caso da hipotiroidismo. Então, assim, o paciente com hipotiroidismo, né, ele vai ficar com um metabolismo muito lento. Então, ele sente um cansaço extremo, ele sente uma sonolência extrema e isso vai dificultando a vida da pessoa. Isso leva a uma redução da qualidade de vida. O paciente vai ficando com um raciocínio mais lento e... engorda. E é assim, né, que é muito comum o pessoal falar que o hipotiroidismo engorda. Exato. Na verdade é o seguinte, pelo fato do metabolismo reduzir, o que acontece? Você pode ter um ganho de peso associado, até porque o seu metabolismo está menor, dependendo da ingestão alimentar, mas a gente sabe que esse ganho de peso, ele é um ganho de peso mínimo, também por retenção de líquido. Então, fala-se em torno de 3 a 5 quilos, nada muito maior do que isso. Agora, pode pôr na tela de novo a imagem para mim? No caso do hipo, o que acontece? A pessoa, nós estamos falando primeiro do hipo. A pessoa pode ter câncer? Esse problema pode virar um câncer? Porque a gente ouve falar de câncer no tireoide. Então, são coisas assim um pouco diferentes. Na verdade, o hipotireoidismo pode estar associado a um nódulo de tireoide, tá?
Os nódulos de tireoide, eles são muito comuns na população. Em torno de 90 a 95% desses nódulos são benignos, ou seja, células boas que não trazem nenhum prejuízo e normalmente são acompanhados durante a vida. Isso no caso do hipo? No caso do hipo. Tá. Aí, quando tem-se um nódulo de tireoide, dependendo de tamanho e características vistas ao ultrassom, aí indica-se exames mais complementares para avaliar a presença de um câncer de tireoide. Mas não significa que você tem hipotireoidismo que você vai ter câncer. Isso não é dessa forma associado, e tá? As características do hipertireoidismo que estão ali são é o contrário, na verdade, exatamente, né? A perda de peso, olhos salientes, suores e pescoço inchado. Porque aumenta, mas é um aumento que é visível? Na verdade, é o seguinte, né? O hipertireoidismo é o aumento da produção hormonal. Para essa glândula produzir mais hormônio, pode ser que ela tenha um fluxo sanguíneo maior e fique também um pouco maior. Mais evidente. Mais evidente. A gente chama de bócio, quando a glândula fica mais evidente, mas não necessariamente um paciente que tenha uma alteração hormonal precisa ter uma alteração de tamanho visível. Você também pode ter um aumento da glândula, que a gente chama de bócio, no hipotireoidismo, tá? Isso é muito comum quando falta iodo, em regiões que tem uma falta de iodo normalmente, mas a gente pode ter nos dois o aumento da glândula. E o hipertireoidismo também pode denotar problemas de fertilidade, essas também, coisas? Também, tanto a alteração hormonal para mais quanto para menos da tireoide pode alterar a fertilidade. Doutora, o ideal, como são sintomas muito comuns de outras doenças também, o ideal é exame periódico? Então, na verdade, até isso é interessante falar, pela semana da tireoide, né, que esse ano está sendo o tema tireoide e gestação, tá? Então, assim, não se tem nos guidelines atuais que indica-se solicitar o TSH, que é o exame de rastreio para alteração tireoidiana, para todas as mulheres. Mas, na verdade, a gente tem algumas indicações. Então, pacientes que têm história familiar de doença tireoidiana, pacientes que já tiveram algum exame ou já fizeram algum tratamento de tireoide previamente, pacientes que já fizeram radiação cervical, é muito importante também ter esse acompanhamento, né? E aí, quando surge algum sintoma importante desse tipo, um cansaço extremo, essas questões, isso pode ser investigado. Não existe essa indicação de solicitar exame de tireoide para todos os pacientes. A mesma coisa sobre o ultrassom de tireoide, tá? O ultrassom de tireoide, a indicação é história familiar de câncer de tireoide, história de alteração hormonal, pacientes que tenham feito radiação cervical e principalmente o exame físico, né, que o médico deve fazer na consulta e caso tenha a palpação de um nódulo ou de uma irregularidade, deve ser solicitado ultrassom. Doutora, existem tratamentos eficazes? A gente pode dizer tratamento ou pode dizer que os tratamentos podem levar à cura? Então, vamos lá. Alterações hormonais, referente ao hipotireoidismo, né, que a gente falou que é o mais comum, quando tem o hipotireoidismo autoimune, que a gente chama de franco, ou seja, a glândula para de funcionar, tá? Quando a glândula para de funcionar, a gente tem o tratamento com o hormônio tireoidiano, que é a levotiroxina. Esse tratamento é contínuo para o resto da vida, tá? Então, ele é um tratamento crônico, que a gente chama. Porque a tireoide... Tem controle, mas não tem cura. Exatamente. Né, normalmente, a tireoide, quando ela para de produzir totalmente o hormônio, uma chance muito pequena dela voltar a produzir. Então, normalmente, o tratamento é contínuo. Diferente do hipertireoidismo. O hipertireoidismo, a gente tem que avaliar a causa dele, se a causa dele, né, o aumento da produção hormonal é por uma doença autoimune ou se são por nódulos que aumentam essa produção hormonal. Tá? Então, aí existem tratamento com medicamentos, mas também existe tratamentos que nós chamamos de definitivos, que são ou a cirurgia, a retirada da glândula, ou a iodoterapia, né, que é a utilização do iodo para fazer com que as células parem de produzir o hormônio em excesso. Mas daí, doutora, se retira a glândula, como é que vive? Então, daí a gente tem que necessariamente, após a retirada da glândula, fazer o tratamento como se fosse um hipotireoidismo. Após a retirada, você não tem a produção. E aí usa-se a levotiroxina como tratamento. Para a vida inteira também? Para a vida inteira. Então, é um problema que tem que ser controlável para não causar outros problemas maiores, exatamente, né, exatamente. Deixa eu mostrar mais uma imagem que a doutora tinha separado para a gente, que é da diferença do tamanho até das glândulas por conta de inchaço. Me explica essa, doutora. Queria ver a de trás. Volta de novo aquela imagem que parece uma pessoa mesmo. Parece uma pessoa, parece. Essa é normal, doutora? Olha, o que acontece? A gente sempre leva em consideração a descrição das características no ultrassom, né?
Eu costumo brincar com os pacientes que eu falo que a tireoide normal ela é lisinha e quando a gente tem uma alteração hormonal, ela pode ficar um pouco enrugada, que a gente chama de alteração ecotextural da glândula. Então essa daí não tá boa. Tá enrugada, não tá? Um pouquinho, mas tudo é assim, ó. Na verdade, a gente nunca faz o diagnóstico, a gente associa os exames, né? Então, a gente associa os exames de sangue. Normalmente, a gente solicita o ultrassom para a gente fazer o diagnóstico completo para o paciente. Mas daí, doutora, sempre precisa fazer aquele negócio, como é que é o nome mesmo? É punção? Não, é assim. Nada disso precisa ficar fazendo o tempo inteiro, né, doutora? Não, é assim. Só se tiver um problema. Só se tiver indicação. Então, assim, a punção aspirativa por agulha fina, ela é indicada em nódulos de tireoide. Quando já fez um exame mais simples e detectou que existe um nódulo. Mas não são todos os nódulos que se tem indicação de fazer punção. Então, foi como eu falei, é importante olhar as características do nódulo, o tamanho do nódulo e, inclusive, até se o nódulo tem produção hormonal ou não, né? Se só aquele nódulo produz mais hormônio que o normal. A partir disso é que a gente avalia se você tem indicação ou não de fazer a punção do nódulo. Então, não é, isso é um mito, de que todo nódulo tem que fazer punção. Não é assim. Normalmente, todo nódulo deve ser acompanhado. É o que a doutora explicou para a gente agora há pouco. Você pode ter um nódulo e ele não necessariamente ser um nódulo maligno. Lógico que a detecção disso, como ela já explicou para a gente, ela é feita através dos exames rotineiros. Mas quando você tem um problema de saúde com outras pessoas muito próximas a você na família, existe o fator hereditariedade, que daí pode fazer com que você precise fazer uns exames mais específicos. Mas quando existe um tumor, o médico já vai saber, até pelo formato, pela descrição dele, se ele é maligno ou benigno. Ou seja, não é muita coisa invasiva. É só prevenção mesmo e passando pelo médico, né, doutora? Exatamente, essa que é a verdade. Isso. Eu acho assim, o paciente ele é individualizado, né? Existem vários tipos, os nódulos têm características diferentes, existe mais de um tipo de câncer de tireoide e a avaliação individualizada é importante. Então, como eu falei, não é todo nódulo que tem indicação de punção. Se tiver indicação de punção, aí a partir do resultado, que pode ser benigno... Vai ver o que vai ser feito. Exatamente, o tratamento pode continuar sendo só o acompanhamento com a imagem ou, se tiver indicação, uma cirurgia. Agora, doutora, para a gente encerrar, a pessoa que já denota um problema, você falou que pode causar a dificuldade para ter filhos. Vamos imaginar que não seja a esterilidade propriamente dita, se a pessoa descobre a tempo. É possível, mesmo que não tenha cura ou problema, mas é possível reverter essa doença e a pessoa até engravidar? Sim, com certeza. Quando a paciente, né, no caso da mulher, faz o diagnóstico de um hipotireoidismo, ou que seja do hipertireoidismo, e ela faz o tratamento correto e mantém o uso da medicação conforme orientado pelo médico, a fertilidade dela retorna e ela pode sim ter gestação, tá? E outra coisa muito importante que está sendo colocada essa semana na questão da tireoide é justamente o acompanhamento das doenças tireoidianas durante a gestação. Ou seja, a pessoa que já teve um problema, mas conseguiu engravidar, claro, precisa de uma atenção especial. Exatamente. Mas essa falta de acompanhamento, ela pode causar algum problema que também atinge a criança, doutora? Sim, pode. Tipo? Então, por exemplo, se a paciente tem um hipotireoidismo e não está fazendo o uso correto da medicação ou a dose não está adequada, risco de aborto, risco de parto prematuro, né? A tireoide do bebê, ela começa a se desenvolver com 8 semanas e ela termina só com 32 semanas. Então, durante quase toda a gestação, o feto, ele usa os hormônios da mãe para se desenvolver, para desenvolver o sistema neurológico, que é muito importante. Se está com problema no hormônio da mãe, pronto. Exatamente. Retarda todo o desenvolvimento da criança. Sim, pode ter déficit intelectual. Então, assim, é muito importante. O que a gente pega mais no pé das pacientes gestantes que têm alteração tireoidiana é fazer o acompanhamento. Se ela fizer o acompanhamento e usar as medicações da forma correta, a gravidez transcorre normalmente. Olha, eu conversei com a doutora Maria Cecília semana que vem, a nossa conversa com ela já vai estar lá no De Bem com a Vida TV no YouTube. É legal que você acompanhe, porque como nós falamos, essa doença é uma doença muito comum. Mas mesmo sendo muito comum, como tem sintomas muito velados, muitas vezes passa despercebido, você não sabe que é isso. Daí sim, a falta de tratamento adequado é que pode agravar a situação. E é preciso pensar mesmo, porque a maioria das mulheres quer ter filho, a maioria das mulheres é a principal vítima desse tipo de problema. Então, o acompanhamento é super adequado. Vou deixar os telefones e os contatos da doutora para você. Lá no Instagram, você conhece melhor o trabalho dela. Doutora M. Cecília Fittipaldi, está aí na tela para você, os telefones para você marcar a tua consulta, 3294-5592 e 972-829922. Doutora, obrigada, volte sempre, uma alegria de receber. Obrigada.